me deu. E nós seguimos com uma multidão para ver o profeta pregar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 15.000 pessoas estavam ali. Eu era uma delas. A bem da verdade, doutor, que eu não ouvi ele pregar, porque eu me juntei com as outras crianças e fui brincar. Você sabe como é que é criança? Criança vai brincar. E eu me lembro que ele começou a pregar lá pelo meio-dia e já estava escurecendo quando eu vi a mamãe gritar o meu nome. E eu deixei as outras crianças e sentei-me perto dela. E havia uma murmuração entre o povo, muito barulho, doutor. E Lucas dizendo, barulho do quê? Barulho de estômago roncando. 15.000 pessoas com fome. E vi alguns homens perto dele, que estavam lá na frente, discutindo com ele. E ele dizendo, dê a eles de comer vocês. E alguém gritou, mas nós não temos dinheiro, ninguém ofertou esse mês, não dá para comprar. E o Senhor dizendo, se virem, dê a eles de comer. E seguindo a ordem dele, eles separaram os grupos que estavam ali de 50 em 50. E eu sentei ao lado da minha mãe. E os discípulos com as mãos entre as suas bocas começaram a gritar, alguém aqui tem o que comer? Alguém tem algo de comer? E todos em silêncio, porque aquela hora todos já tinham comido tudo. Foi aí que eu me lembrei, doutor, que eu não tinha comido, porque criança quando dando a brincar esquece até de comer. E eu puxei a saia da minha mãe e falei, mamãe, eu tenho. E a minha mãe, quieta. Eu disse, mamãe, mas ele está perguntando quem tem. Eu tenho, mamãe, está aqui. E a minha mãe disse, mas é lanche de criança. 5 pães e 2. Faz biquinho para falar, é no diminutivo mesmo. 5 pães e 2 peixinhos. Olhe para o seu irmão e faça assim. Mostre para ele, diga assim, 5 pãezinhos assim. Lembra do pãozinho Seven Boys? Era lanche de criança. Era 5 pãezinhos assim. E 2 piabinhas. 2 lambaris assim. Diga para o seu irmão, era lanche de criança. Oh glória. E eu levantei a minha mão e lavei um dos discípulos. Eu acho que o nome dele era Tomé, porque ele olhou para mim, quando olhou e disse, xiii. E me levou perto dele. E quando eu cheguei perto dele, o olhar dele me encantou. Ele afagou os meus cabelos e disse, você tem aí, garoto? Eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E ele abriu um sorriso e disse, é tudo que eu preciso. Ele reuniu os 12. Os 12, um do lado do outro. Ele pegou o primeiro pão, partiu, deu na mão de Pedro e Tiago e disse, escolha os mais velhos e deem. Pegou o outro pão e eles iam olhando, dizendo, Senhor, só falta 3 pão agora. Ele partiu de novo, deu aquela mulher aquele, Senhor, só falta 2 pãozinhos agora. Alguém já estava olhando, procurando uma saída pela esquerda, porque ia dar uma confusão sem tamanho. Quando sobrou só um pãozinho, alguém gritou, Senhor, só tem um pão. Aí ele pegou o peixe, partiu o peixe, deu para uma pessoa e para outra. Partiu outro peixe e só sobrou um pãozinho. Todos estavam em silêncio. Quando ele pegou aquele pãozinho e levantou para cima, e deu graças, e partiu o pão e deu na mão de Pedro. Todo mundo olhou para esse pedaço de pão. Quando todo mundo olhou para cá, o pão estava inteiro de novo. E ninguém entendeu nada. Agora ele partiu e foi dar na mão de Tiago. Ninguém mais olhou para isso. Todo mundo olhou para cá. E o pão daqui faz assim. Ele pegou um pedaço e colocou na mão do outro. E o pão. Doutor, o pão dele multiplicou em 12. Cada um dos discípulos pegou um pedaço. Sabe o que ele disse? Me ajudem a fazer milagre. Quem anda comigo tem que fazer milagre junto comigo. Ou você pensa que foi Jesus que multiplicou o pão sozinho? Ele estava alimentando o povo até hoje. Era muita gente, os discípulos começaram a operar milagres. Doutor, todos comeram. E na hora de todo mundo ir embora, eu olhei para trás e vi 12 homens sentados. Arrumaram um cesto e um cesto na frente dele, os 12. E um rindo para o outro, dizendo assim, ó, eu sei fazer milagre. Encheram os 12 cestos. E quando não tinha mais para quem dar pão, o pão parou de crescer. Doutor, este é o Cristo que andou por estas terras e fez milagres. Olha para o seu irmão, faz um carinho nas costas dele e diz assim, não é difícil pregar, basta se envolver com a história.
Receba nesta noite a unção para contar histórias. Receba nesta noite para encantar multidões. Receba nesta noite da mesma graça que Jesus me deu. Quem crê, receba até não aguentar mais. Entendeu? Agora que eu terminei a introdução da mensagem, me deixe pregar. Se é para ele, tem que ser mais forte. Se é para ele, tem que ser mais forte. Olhe para mim. Lucas 10 e 19. Poderia ter sido João, mas ele não fez. Poderia ter sido Levi, mas ele também não fez. Poderia ter sido Pedro nas mãos de Marco, mas ele também não fez. Lucas fez. Lucas narrou esse versículo, e esse versículo mudou a minha vida, e vai mudar a sua também. 70 homens estão diante de Jesus. Quantos homens? Em uma reunião especial. Diga, especial. Sempre havia uma multidão perto dele. Nesse dia ele não deixou ninguém se aproximar, só os 70. Ele mandou fechar o círculo. Só vieram homens e mulheres que queriam, que estavam trabalhando com ele. Muito parecido com a reunião dessa noite. Só veio para cá gente que quer. Muitos, imagine você, arquitetaram projetos para vir, não deram conta. Alguns chegaram a reunir com amigos para vir, mas aconteceu alguma coisa que não deixou eles virem. Só veio para cá esta noite aqueles que Jesus queria ter uma reunião particular com eles aqui nesse lugar. Jesus está olhando o rosto deles, e os 70 homens e mulheres estão apreensivos. Pergunte por quê. Uns estavam felizes e outros tristes. Os felizes comentavam que expulsaram demônios e curaram enfermos. Os tristes diziam: não nos receberam bem. Mas todos eles haviam tentado. Jesus olha no meio deles e percebe o espírito do diabo tentando roubar deles a fé. Também puderam. Se hoje falar de Jesus ainda causa algum constrangimento na gente, imagine há 2.000 anos atrás, você bater na porta de alguém e dizer assim: olha, eu vim te apresentar Jesus como Deus. E a pessoa: em que céu ele mora? Não, ele mora aqui. Ele mora aqui onde? Ele veio ali de Nazaré. Ele é carpinteiro, a mão dele tem calo. Como é que é? O seu Deus anda com você? Anda, ele tem dor de barriga, bebe água, tem sede. As pessoas iam te chamar de maluco, de ignorante. Esses 70 homens e mulheres eram heróis de verdade. Eles deixaram a sua fé de lado para crerem numa fé maior, numa fé transcendental e metafísica. E eles começaram a fazer a obra. E o diabo semeou no coração deles a dúvida. Eu imagino o diabo indo no ouvido de alguém dizendo assim: você vai servir a este Cristo? Você não viu que esses dias ele deitou no barco e dormiu de cansado que estava? Vai servir a um Deus que sente cansaço? E antes da pessoa desanimar, eu imagino o Espírito Santo chegando dizendo: ei, é verdade. Mas no outro dia ele disse: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus está observando, olhando, e de repente ele para e diz: alunos, minha trupe, minha equipe, olhem para mim e prestem atenção. O que eu vou revelar a vocês hoje vai mudar a história da igreja, vai mudar a história do mundo. Eu vou dar a vocês agora uma unção de resgate. Vocês vão voltar a ser os homens e mulheres que Deus pensou no céu antes de criá-los na terra. Antes que o diabo dominasse os homens. E Jesus está dizendo: eu vou devolver para vocês aquilo que Deus deu a vocês e o diabo levou embora. E ele diz: eis que eu vos dou poder. Mas você não entendeu, eu vou repetir.